eu acreditei que o Lula fosse uma personagem que realmente pudesse mudar a cara do Brasil. Eu acho que não, essa ilusão não foi só da minha parte, foi de muita gente, e que foi o que levou o Lula ao poder. Mas eu comecei a notar que a partir de um determinado momento, porque eu fui candidato a vice-governador com o Lula candidato a governador. Então pude conhecer o Lula bem de perto, nessa ocasião. E normalmente depois, quando ele foi derrotado, que ele ficou 30 dias na minha casa para curar as feridas assim, de uma campanha que não levou ao poder. Mas eu não tinha essa ideia do Lula de que ele queria o poder para se completar. Não tinha, realmente. Isso começou depois que o Lula se engajou com determinadas pessoas que, na verdade, não buscavam o ideal primeiro. Quer dizer, ele não tinha esse ideal. Eu chego a essa conclusão. Ele nunca foi o pai dos pobres. Ele quis ser, vamos dizer assim, tutelar os pobres, que é outra coisa completamente diferente. E através dessa tutela atingiu o poder. O Lula conhecia o Lula morava numa casa que não tinha 40 metros quadrados de área. E hoje é um homem dos homens, ele e os filhos, mais ricos do Brasil. Quer dizer, como é que surgiu essa fortuna? É isso que o povo também pergunta. Pois é, mas pergunta, mas fica na pergunta, como eu também fico na pergunta. Porque quando você procura fazer o combate contra a corrupção, eu acho que é fundamental é saber onde é que estão as grandes fortunas e como é que essas grandes fortunas surgiram. E não há essa vontade por parte da sociedade brasileira de chegar a conclusões a respeito das grandes fortunas que se originaram do quê? Não, mas ela trabalha para o governo. Quer dizer, o que interessa, por exemplo, hoje a Dilma, ela faz. Quer dizer, se você está começando a aparecer em público, eles vão buscar uma coisinha qualquer na sua vida para desfazer a sua popularidade. Lamentavelmente, a ganância, a vontade de roubar, a vontade de praticar corrupção fez com que o Collor jogasse o sonho de milhões de brasileiros por terra. E ao invés de construir um governo, construir uma quadrilha como ele construiu, me dá pena porque deve haver qualquer sintoma de debilidade no funcionamento do cérebro do Collor. O presidente elogiou os senadores Fernando Collor de Mello e Renan Calheiros e disse que os dois dão sustentação ao governo. Senador Fernando Collor de Mello, e eu quero aqui fazer justiça ao comportamento do senador Collor e do senador Renan, que tem dado uma sustentação muito grande aos trabalhos do governo no Senado. Lula nasceu em família humilde, trabalhou desde menino, lutou e chegou à presidência da República, sempre falando a verdade. Lula é um de nós. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão, eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão, a Bandeirantes é não sei de quem. Ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Porque passa o tempo inteiro descaradamente mentindo na televisão. Rosiana do PFL seria eleita com 70% dos votos. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão. Vim aqui agora para cumprir com o dever de lealdade. Em política, a gente tem que ter lealdade
com quem é leal conosco. E essa mulher foi leal comigo desde a campanha de 2002. Tenho a convicção e quero dizer para vocês que essa companheira aqui, que em todos os momentos difíceis se colocou do meu lado, na minha defesa, enquanto outros atacavam predas com muita facilidade, porque é fácil atacar pedra, é fácil fazer julgamento precipitado. E essa mulher, com a sensatez que ela tem na sua vida política, não houve um só momento de dificuldade que essa mulher não estava presente na minha defesa e na defesa do meu governo. É por isso, meus companheiros e minhas companheiras, que eu quero terminar dizendo a vocês: essa companheira eleita governadora do estado, como vai ser? Nós vamos fazer as parcerias que não foram impossíveis ser feitas agora. É este país que eles não estavam habituados a ver. E agora eles vão ter que ver o Nordeste se desenvolver, o Nordeste crescer, e aí a gente não vai ter diferença entre Sul, Sudeste e Nordeste e o Norte do país. As pessoas vão viver com mais dignidade. É esse o meu compromisso. Vocês vão ver que se em 4 anos nós batemos os 8 deles, com mais 4 anos nós vamos fazer uma revolução democrática nesse país, uma revolução administrativa e uma revolução na política social. E para que eu tenha mais força, muito mais força, para fazer essa transformação, eu queria pedir a vocês, quem votar em mim, por favor, vote na Rosiane Sarney para governadora do estado. Não é um problema meu. Eu não votei para eleger o presidente Sarney presidente do Senado. Nem votei para ele ser senador no Maranhão, nem votei para o Temer, nem votei para o Arthur Vigílio, não votei para ninguém. Sabe, quem tem que decidir se o presidente Sarney continua presidente do Senado é o Senado. Somente o Senado, que o elegeu, é que pode dizer se ele vai ficar ou não. Veja, eu penso, sabe, eu não li a reportagem do presidente Sarney, mas eu penso que o Sarney tem história no Brasil suficiente, sabe, para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum. Ou seja, é importante investigar para ver o que houve. Lula e Maluf pareciam à vontade ao posar para os fotógrafos ao lado de Fernando Haddad. Mas há um claro mal-estar dentro da coligação. A candidata a vice na chapa de Haddad, Luísa Erundina, não participou do encontro e já disse que não se sentiria confortável ao lado do ex-adversário. Há rumores de que poderia deixar a candidatura. Para Maluf, os tempos mudaram. Nós queremos um governo eficiente. Não tem mais no mundo esquerda e direita. E eu acho que os graves problemas de São Paulo só serão resolvidos com uma parceria entre Prefeitura de São Paulo, Prefeito de São Paulo e Presidente da República. No dia seguinte, para hipotecar a política. Depois do Bush, domingo o Fox quer falar com o Lula, porque a informação que o Fox tem do presidente. Está gravando isso aí, gente? Quem é que pessoal? Não, é o pessoal do João, do documentário. De João Salles. João Salles. Está combinado com o Lula, Tá bom, já. Está combinado com o Lula. Vamos ligar para vamos estudar o futebol alternativo sigiloso, vamos deixar para discutir. Eles vão fazer uma cena e vão embora. Antes, vamos deixar para discutir Eles são de confiança absoluta, mas não existe confiança absoluta porque a ficha do Lula sobre Pelotas acabou na hora do nosso nível. Então, tudo bem, mas como não existe no Brasil. É guardada num cofre todo dia. Se eu soubesse de onde eu estou, se soubesse que eu tenho nas outras campanhas, eu não falaria isso. Gilberto Carvalho, para com isso. Está entendendo a nossa campanha? Você que ninguém... Anderson Adalto admitiu que usou Caixa 2 em 11 campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais no Brasil sempre aconteceram dessa forma. Pelo menos das 11 campanhas que eu participei, sempre foram assim.
Desta vez, Jefferson citou o secretário de Gestão Estratégica do governo, Luiz Guxiquem, como integrante do suposto esquema de favorecimento. O Guxiquem está com ele nessa movimentação dessas contas, desse favorecimento a alguns titulares dessas empresas. O Guxiquem está com ele com certeza. O ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genuíno e o publicitário Marcos Valério comandavam o mensalão. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O Congresso está cumprindo com sua parte. O Judiciário está cumprindo com a parte dele. Meu governo, com as ações da Polícia Federal, está investigando a fundo todas as denúncias. Determinei desde o início que ninguém fosse poupado. Pertença ao meu partido ou não, seja aliado ou não coalição. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil e que sonha com o Brasil, com economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Né? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Né? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente. Né? O caso de Cuba, por exemplo. Há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura.